Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um desses vídeos, né? A câmera tá tremendo um pouco, deixa eu tirar a mão daqui da mesa. Esse é mais um dos vídeos que eu faço de improviso para vocês, né? Acabei de conversar com uma paciente, então vou aproveitar esse tempinho que eu vou já ir embora aqui, fechar a clínica para voltar a trabalhar amanhã, né? E eu gostaria de, na verdade, inaugurar com esse vídeo uma nova playlist, né? Ou seja, uma nova série de assuntos, que nesse caso é o tema Jung e política, né? Por quê? Porque eu fiz um vídeo de quase meia hora, de quase 30 minutos, falando aqui, encostado na parede com a camisa do Star Wars, né? É bem junguiano isso, né? A camisa do Star Wars e tal, né? Meio nerd, né? Meio junguiano. E o vídeo foi super bem recebido. Eu até achava que iria gerar polêmica no sentido negativo, né? De discórdia, das pessoas brigarem, porque, sabe? Mas não, foi super, assim, bem recebido. Muita gente veio falar comigo no WhatsApp, muita gente comentou lá, teve gente que veio conversar comigo, né? As pessoas se identificaram e viram que de fato a minha proposta era falar de política, que é algo fundamental, né? A nossa profissão tem um caráter político, né? A própria forma de organização da psicologia passa pela política, né? Nós, inclusive, temos uma militância política a fazer a partir da nossa profissão, ou seja, existe uma militância política que nós temos que fazer e essa militância política é dada pela nossa profissão, né? Eu falei muito sobre isso e as pessoas se identificaram, né? Indo além dos polos, né, atuais, indo além da polarização atual, desse conflito atual, sustentando esse conflito atual, mas ao mesmo tempo indo um pouco além, né, transvalorando, né, fazendo uma transvalorização dos próprios valores atuais. E sem sermos, então, se colocando como psicólogo, no meu caso, né, que atuo na clínica, se colocando a partir de uma perspectiva clínica, tá? E fazer política com afeto. Fazer política com afeto, mergulhar numa dimensão maior, num horizonte maior de civilização, de cultura e de sociedade, né? E também de movimento social, respeitando a autonomia dos partidos políticos, mas ao mesmo tempo não reduzir o nosso discurso, nossa fala a uma fala partidária, a um discurso partidário, e nem reproduzir os ódios, os afetos negativos que circulam de forma bastante crítica, né, e abundante da nossa sociedade. Então, fazer política com afeto, fazer clínica com afeto, acolher a política, se colocar politicamente, se posicionar politicamente, né? Eu percebo que as pessoas entenderam a proposta e nesse espírito eu vou fazer uma série de vídeos para comentar assuntos políticos, né? E o primeiro assunto político que eu gostaria de comentar é justamente sobre a questão da cloroquina, né? Eu sei que é um vídeo que eu poderia ter feito já o ano passado, né? Poderia ter feito antes esse vídeo, mas tudo tem seu tempo, tem seu momento e é um tema atual, né? É um tema atual por quê? Porque ainda existem setores do governo atual querendo transformar a cloroquina numa política de Estado, numa política pública, né? Sem passar por um debate científico. Passar simplesmente a partir de um desejo ou de uma crença de que um medicamento pode funcionar sem ser testado, sem ser verificado, né? E como é que a psicologia de Jung pode observar o fenômeno, descrever o fenômeno e tentar ajustar o fenômeno em termos de sentido? Bom, pessoal, existe um dilema ético que eu acho muito interessante e que
Uma pessoa uma vez me perguntou, né? E eu transformei a pergunta da pessoa num dilema ético, que foi o seguinte. Uma pessoa me perguntou assim, olha Álvaro, tudo bem, a cloroquina não tem eficácia científica comprovada. Mas se tua mãe, tá certo, que tem 71 anos, né? Eu acabei de perder meu pai faleceu há pouquíssimo tempo, tá certo? Se tua mãe pegasse Covid-19 e ela fosse internada e ela tivesse prestes a ser entubada, levando em consideração que a cada 10 pessoas que são entubadas, 8 morrem, né? A cada 10 pessoas que são entubadas por conta do Covid-19, 8 morrem. Então é um número altíssimo, é um número de 80%, né? É uma proporção de 80%, né? 80 em 100. Né? E houvesse a esperança da cloroquina. Né? Tá aqui a cloroquina, o médico repassou, certo? E você usaria na sua mãe, sabendo que se ela vai ser entubada, ela pode morrer, mas dá uma esperança que a cloroquina ninguém sabe se é cientificamente válido ou se não é. Não, cientificamente válido não é, mas ninguém sabe se pode fazer um efeito. Você iria autorizar que se usasse cloroquina na sua mãe? Bom, em primeiro lugar, eu tentaria fazer uma leitura da situação, certo? Se seria possível, se seria realmente necessário que a minha mãe utilizasse cloroquina. Né? Mas, independente de uma resposta minha, eu jamais poderia, mesmo que eu dissesse sim, eu autorizo, mesmo que eu dissesse não, eu não autorizo, né? Eu jamais poderia, sendo eu, e aí é que entra o Jung, sendo eu um indivíduo, ou seja, sendo eu uma irregularidade relativa, tá certo? Jamais poderia pressupor que a minha crença ou o meu desejo se generalizasse na sociedade a ponto de se transformar numa política de Estado, a ponto de se transformar numa política pública, certo? Porque a grande questão, pessoal, e aí o Jung vai nos ajudar a entender, o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Não é uma simples crença, um simples ato de vontade, né? A energia psíquica disponível à consciência de um sim ou de um não para a cloroquina. É por isso que a gente precisa sair da polarização do sim e do não. É por isso que a gente tem que sustentar os opostos, trabalhar esses afetos, mas ir um pouco além. Né? A questão é algo além, algo maior, certo? Eu não poderia transformar algo que é individual em algo genérico, né? Assim como psicologicamente eu sei que aquilo que é meramente geral pode não dizer respeito àquele indivíduo. Eu vou tentar explicar de um modo um pouco mais claro. A cloroquina entra muito naquilo que a gente pode chamar de panaceia, que é uma espécie de solução mágica para os problemas. Tá? A cloroquina entra muito na dimensão de um mito capitalista de que já existe um remédio para o mal, de que já existe um remédio para a doença e que as pessoas podem voltar ao ritmo de sua vida normal, as pessoas podem voltar a trabalhar porque o problema já está resolvido. Bom, pessoal, Jung tem uma colocação massa no livro sobre sincronicidade, tá? Que ele vai dizer o seguinte: se eu apresentasse à comunidade científica o chifre de um unicórnio ou uma sereia mumificada, isso não seria ciência. Seria, no máximo, na melhor das hipóteses, um objeto estranho. Tá? Se Jung apresentasse à comunidade científica o chifre de um unicórnio ou uma sereia mumificada, seria, no máximo, um objeto estranho. Não seria ciência. Por que não seria ciência?
Porque não existe ciência daquilo que é muito específico. Não existe ciência daquilo que é muito irregular. Não existe ciência daquilo que é muito individual. Né? Então, mesmo que apareça um cientista dizendo que a cloroquina funciona, né? E a comunidade científica não estiver debatendo, observando, verificando e testando essa funcionalidade desse remédio, nós não podemos transformar, no caso a cloroquina, para efeito de um possível tratamento precoce para o Covid-19, em um discurso científico legitimado. E isso gera um problema por quê? Porque as políticas públicas, as políticas de Estado, devem, principalmente na área da saúde, né, devem seguir, ou ter como base, ou ter como referência, ou ter como fundamento o discurso científico. A gente não pode transformar uma crença, a gente não pode transformar algo que a gente simplesmente acredita, né, em algo geral para uma sociedade inteira. Quando a gente faz isso, quando a gente quer impor a cloroquina para toda a sociedade, para por meio da cloroquina criarmos uma política de Estado, uma política pública, sem um debate científico, nós estamos apenas apresentando à sociedade um objeto estranho, ou seja, a cloroquina não deixa de ser, nesse caso, apenas o chifre de um unicórnio. É isso, pessoal. Muito obrigado.